O tema nosso que nos propusemos a trazer esta noite é um tema que nós desenvolvemos aqui na casa já há uns 20 anos e nunca mais falamos sobre esse tema. É um tema interessante porque muitas pessoas estão envolvidas e têm problemas em relação a esse tema. Graças a Deus, temos visto que o governo tem se preocupado com propagandas conscientizadoras e o trabalho desenvolvido tem sido assim bastante positivo, de forma que nós vemos a população cada vez menos dependente desse problema. O tema da noite é o cigarro, a bebida e companhia. Outras coisinhas mais que vêm a reboque, as outras drogas. Tem pessoas que dizem é melhor fumar do que beber. Temos ouvido muito pessoas justificando até o fato de fumar é melhor do que beber. E temos ouvido o cúmulo também de outras pessoas dizerem é melhor beber e fumar do que se entregar a outras drogas mais pesadas. Mas tudo isso nós vamos ver no decorrer da nossa conversa de hoje, que tudo isso é extremamente pernicioso. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, e ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Essa é a primeira lei. E uma segunda lei, tão importante quanto esta primeira: amar ao próximo como a si mesmo. A gente avalia sempre que para que eu possa amar a Deus, que eu ainda estou distante do entendimento, eu tenho que amar o meu próximo. Para eu amar o meu próximo, começa dentro de casa, no próximo mais próximo. Mas como é que eu vou amar o meu próximo e o meu próximo mais próximo se eu não me amar? Então, o princípio de tudo, não o amor no sentido egoísta, mas é o sentido de eu estar em paz e equilíbrio comigo mesmo. Eu tenho que me amar no sentido de me respeitar, respeitar a minha individualidade, respeitar a minha saúde, respeitar o meu corpo físico. Deus nos concedeu um tesouro de valor inestimável, que é a vida, e um patrimônio sagrado que nos confiou, que nós temos responsabilidade sobre esse patrimônio, que é o nosso corpo físico, é a nossa saúde. Quando nós reencarnamos, recebemos um equipamento tão sofisticado, que demandou milênios e milênios incontáveis de aprimoramento da forma física, até chegarmos na forma aprimorada que nós temos hoje. Hahnemann, quando estudou homeopatia, ele chegou à conclusão que o corpo físico é uma máquina perfeita. Que se o ser humano ele andasse em equilíbrio, se ele tivesse o equilíbrio necessário, ele geraria energias vitais que permitiriam a saúde física. O nosso corpo, ele reúne requisitos, ele reúne condições de combater e debelar corpos estranhos. Então Hahnemann, na sua pesquisa, ele entendeu que o corpo físico, se nós estivermos em equilíbrio, paz e harmonia, nós vamos gerar sempre energia vital, que nos vai manter com saúde. Nós vamos ter saúde física. Por isso que os destemperos, as desarmonias, a nossa condição de equilíbrio, afeta a nossa saúde física. Sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Aquilo que a gente vai guardando faz mal para nós mesmos. Por quê? Nós alteramos o equilíbrio emocional,
físico e vital. E abrimos brechas, ficamos numa condição de fraqueza para a instalação de condições mórbidas que afetam o corpo físico. Começa no plano espiritual, no nosso corpo perispiritual. Então, voltando ao princípio, que para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho que começar por mim mesmo. Eu tenho que ser uma criatura integral. As pessoas por aí vivem pensando assim: olha, eu tenho que manter a minha saúde, vou comer bastante arroz integral. Não precisa o arroz ser integral, integral tem que ser o homem. Nós temos que manter a integridade física, espiritual, equilíbrio. Aí nós ficamos integrais. Podemos comer o arroz integral depois. É só um supérfluo. A pessoa que se embebeda, que se entrega às drogas, ao vício do cigarro, do fumo, ela está destruindo o próprio patrimônio. É o caso daquele jogador que joga contra o próprio patrimônio. As pessoas falam: ah, o corpo é meu, faço dele o que quiser. Errado. O corpo não é nosso. Se fosse nós, a gente levava depois da morte. A gente morre e ele fica. Ele vai a 7 palmos. De forma que nós não temos nada de nosso. A única coisa que nós levamos, alerta Jesus, são as aquisições do Espírito. É aquilo que nós armazenamos aqui. Coisas boas ou ruins, nós levamos para o outro lado. Mas o corpo físico vai para a decomposição. Nem o corpo é nosso. Nada nos pertence. Tudo é um empréstimo que Deus nos concedeu, para que nós, como administradores responsáveis, pudéssemos fazer o bom uso de tudo aquilo que Ele nos concedeu. Hoje nos referimos à saúde e ao corpo físico, mas as outras coisas mais, tudo é um empréstimo que o Senhor da vida nos concedeu e que vamos prestar contas depois. Então, quando as pessoas falam: ah, é melhor fumar, é uma pena, mas eu fico feliz, nos sentimos felizes quando vemos que o governo realmente pegou pesado. Porque o cigarro é um veneno terrível, gente. Quando as pessoas falam assim: ah, porque existe aquele paradigma, o cigarro, ele tem 2 venenos, o alcatrão e a nicotina. Isso ficou na cabeça do povo, alcatrão e nicotina. E tinha até uma propaganda de cigarro que dizia: fume tal marca, porque menos alcatrão, menos nicotina. E foi feito um estudo, gente, e é terrível a quantidade de venenos que contém o cigarro, dependendo da marca. Assim, é um número incrível. Eu andei pesquisando na internet, e nem vou falar o número porque me pareceu assim tão absurdo. Eu vou citar apenas alguns casos que esses eu sei que realmente estão lá. Mas apenas este já seria suficiente para nós ficarmos assim com as antenas bem ligadas, que o cigarro é um veneno que mata lentamente. Por isso até a espiritualidade diz: o fumante é um suicida à prestação. Ele vai se matando devagarinho. Tem pessoas que dizem assim: ah, o cigarro não faz mal. Meu avô morreu com 80 anos e fumou a beça. Poderíamos perguntar: se ele não fumasse, com certeza teria vivido 90. Tem pessoas que chegam a 100, 100 e poucos anos, e com qualidade de vida melhor. O cigarro, gente, além do alcatrão e da nicotina, nós poderíamos citar apenas alguns. Quem tiver curiosidade, entra depois no Google, coloca lá fumo. Vai sair diversos artigos, pesquisem para vocês verem quantos venenos contém o cigarro. Por isso que provoca dependência. Mas poderíamos citar aqui alguns venenos: o ácido málico, oxálico, pictósico, cianídrico, amônia, azoto, a terebentina, formol, ácido fórmico e até acetona. Isso apenas alguns que eu estou citando para vocês. Pesquisem, vocês vão ver que tem bem mais. Acetona, que é uma coisa terrível,
Está no cigarro. Formol, que é usado para conservação de cadáver, está no cigarro. Por quê? Na filtragem do fumo, para dar aquele sabor especial, a química é prolífera. Eles usam bastante produtos químicos. E é por isso que pela primeira vez, quando a pessoa... Isso na minha época era assim, a gente começava a fumar porque ia nos bailinhos. Era diferente, agora são as baladas, mas naquela época tinha os bailinhos lá, ao som dos Beatles, Rolling Stones e outros mais, Creedence Clearwater Revival. Como era bom. A gente ostentava o cigarro, porque o cigarro dava status. E a gente fazia pose, dava aquelas bafuradas. Eu lembro que a primeira vez que eu fumei um cigarro, me deu uma tontura, escureceu a vista, eu quase caí. Aí, normalmente isso acontece com quem vai pela primeira vez experimentar o cigarro. Por quê? Ele inala através dos pulmões. Os nossos pulmões, que é uma máquina assim sensível, que é composto de brônquios, bronquíolos, alvéolos, que são pequeninas ramificações que servem para a filtragem do oxigênio no processo da hematose, da oxigenação do sangue. Essas ramificações que terminam nos alvéolos, que é assim de uma sensibilidade profunda, ela tem esse fim específico de transformar o sangue venoso no sangue arterial, de oxigenar o sangue. Eles não foram criados para filtragem de fuligem e fumaça. E nós acabamos subvertendo a função do pulmão. Em vez de filtrar oxigênio, passa a filtrar fumaça, fuligem e esses venenos todos aí. Com o tempo, a pessoa vai sentindo que o pulmão vai ficando carregado, a respiração vai ficando ofegante, porque é assim mesmo. Os pulmões não foram criados para esse tipo de função. Então, quando a pessoa fuma pela primeira vez, que ele inala essa quantidade absurda, embora o cigarro seja pequeno, e poderíamos, num estudo feito, foi avaliado que cada cigarro, ele contém 0,5 miligramas do total desses venenos aí. Se nós computarmos 0,5 multiplicado por 20, que é o maço de cigarros, vai dar 100 miligramas. Multiplica por 30, multiplica por um ano. É uma questão absurda que o ser humano vai inalando e incorporando ao seu corpo físico venenos que o organismo, na sua tentativa de defesa, porque Hahnemann identificou que o organismo ele mobiliza recursos e energias para combater o veneno, para preservar a vida, porque até isso Deus nos concedeu através do corpo físico. Ele reúne energias, mobiliza recursos para sempre preservar a vida. E aí o que acontece? Na medida que a pessoa vai fumando cada vez mais, o organismo vai se habituando com aquela dose de veneno e vai mobilizando o recurso. Então todo dia ele já prevê, ele entra num moto contínuo, como se fosse num piloto automático. Então todo dia ele segrega hormônios defensivos para combater para evitar o que acontece quando a pessoa fuma o primeiro cigarro. A pessoa sente tontura, baixa a temperatura, baixa a pressão, destrambelha-se, todo o organismo fica em desorganização. É a reação desesperada do organismo para expulsar imediatamente aqueles venenos que seriam suficientes para, na primeira vez, mandar para o hospital o fumante, candidato a fumante inveterado. A gente sua frio. E aquele suor, se analisado no laboratório, iria identificar a presença desses venenos que foram expulsos assim de uma forma violenta. Porque o organismo, ele mobiliza todos os recursos. E lógico que desequilibra as condições físicas, a pessoa se sente mal. Aí no segundo cigarro, ele se sente mal, mas o organismo já teve uma dose inicial, ele já não é tão violenta. A terceira, a quarta vez, de forma que chega uma hora que ele fuma o cigarro, feliz, e não sente mais nada. Porque
o organismo já se habituou com a presença daqueles venenos e já está mobilizando recursos para manter a vida. E passado alguns dias, nos transformamos em mais uma chaminé ambulante, soltando fumaça por aí, felizes, nos envenenando, destruindo a própria saúde e dando uma prova que eu não respeito nem a mim mesmo, porque estou destruindo voluntariamente a minha própria saúde, jogando contra o meu próprio patrimônio. Então nós vemos as condições, as consequências físicas do mal do cigarro, porque na medida em que a pessoa vai se acostumando, e é um vício tão terrível. Quem fumou sabe. Eu fumava 2 maços por dia. E quando eu resolvi parar, isso já faz mais de 20 anos, como foi difícil. Porque o organismo, ele, acostumado a combater os venenos, ele mobiliza aqueles recursos, joga no nosso sistema endócrino, que exige a presença do veneno para então combatê-lo. Então vem aquela angústia de fumar, é porque o organismo já segregou hormônios defensivos que exigem a presença do veneno. Semelhante ao delírio tremens das pessoas acostumadas a beber. O beberrão inveterado, que já está naquela fase muito adiantada, ele fica tremendo. Por quê? O organismo já segregou defesa contra a bebida. E ele fica em desequilíbrio, por quê? Tem o contraveneno, mas não tem o veneno. Aí ele tem que tomar o veneno para equilibrar. Aí ele toma a talagada e fica tudo bem. É a mesma coisa com o cigarro. Vem aquela angústia perispiritual, porque esses venenos, o tabaco, a nicotina, o alcatrão e todos esses venenos, eles se volatilizam e fluem pelo corpo perispiritual, criando a angústia que se materializa no corpo físico. E nós, quando sentimos aquela vontade, se a gente não acende o cigarrinho, é a semelhança, é aquele estado já de dependência profunda. Então as consequências físicas são terríveis. A pessoa, ela vai sobrecarregando o pulmão, as artérias, porque no processo de oxigenação do sangue começa a ser mal feita, começa a sobrar resíduos opressivos da nicotina, do alcatrão e de todos esses venenos na corrente sanguínea, que vão sobrecarregando e com o tempo entopem. Então a pessoa chega naquele ponto que ela fala: poxa vida, agora eu subo uma escada e eu sinto o peito carregado, me sinto cansado. E de repente tem aquele piripaque, porque muitas pessoas acabam tendo um infarto. Vai para o médico, e aí a medicina se mobiliza para salvar a vida daquela pessoa invigilante que se envenenou deliberadamente. Mobiliza recursos. E se a pessoa é salva, então o médico fala: para de fumar, senão você vai morrer. E eu já vi muitas pessoas falando: olha, eu prefiro morrer do que parar de fumar, porque viver sem fumar não tem sentido. É a falta de consciência. Mas cada um de nós vai colhendo aquilo que semeia. Nós estamos falando das consequências físicas, as doenças que nós vamos carregando para nós mesmos. A mulher grávida, que tem o hábito de fumar, tudo aquilo que ela ingere, seja respira, come, vai para o feto. E um dos venenos mais terríveis são esses venenos que nós citamos. Eles atingem diretamente o feto. Informação: a mãe fumante é responsável pela má formação e pela grande quantidade de filhos que nascem abaixo do peso, com problemas respiratórios, porque atingem o feto, porque o feto ainda não tem a mesma defesa de nós adultos. Sem contar, ainda bem que agora, dentro de casa, possivelmente aqueles fumantes inveterados ainda devem fumar, mas a esposa devia falar: vai fumar lá fora, vai na janela. Porque se tem presença de criança, faz mal para a criança. Sem contar o câncer. O câncer que vitima
A maior parte dos fumantes é câncer de boca, de faringe, de laringe, de estômago. São consequências que a pessoa fala: o câncer é uma doença kármica. Nem sempre. Nem sempre. A pessoa, de repente, ela reencarnou com um câncer mesmo, para resgatar alguma coisa do passado. Ela pediu no plano espiritual, olha, para apressar o resgate, ela pede, quando ela já está em condições de suportar a prova do câncer, porque o câncer é terrível, gente. Quem teve familiar que morreu de câncer, vê o sofrimento. É aquela doença que mata devagarinho, e a pessoa morre consciente, com dores terríveis. E na fase final tem que tomar morfina, porque nenhum outro remédio, medicamento faz efeito. Tem que tomar morfina. É a fase terminal. É terrível vermos pessoas morrendo de câncer e morrem devagarinho, consciente. Então, o espírito, quando está preparado, às vezes ele pede a prova da dor, e ele reencarna para passar a prova da doença do câncer. Ele pediu. E a espiritualidade sempre avalia o objetivo, o móvel, e se aquela pessoa está preparada para isso. Mas tem outros casos que contraem, adquirem o câncer, não era doença kármica, adquiriram aqui voluntariamente. Não era para ter o câncer, não era para passar pelo câncer. Poderia até haver uma predisposição, mas não necessariamente, porque a pessoa acaba se envenenando. E esses ácidos, esses venenos que eu mencionei para vocês, em contato com a pele, em contato com as células, eles provocam desarmonia, desagregação e os tumores. Porque a multiplicação das células, o processo da mitose, ele é um processo harmônico e elas vão se multiplicando de forma harmônica. O tumor cancerígeno é quando a multiplicação das células ocorre de forma desarmônica. É como se fosse uma desobediência a uma ordem mental. Então ela começa a se multiplicar de forma em desarmonia e cria o tumor, provocado por nós mesmos. Então olha quantos malefícios que nós carregamos para nós mesmos, para o nosso corpo físico. Essa máquina perfeita que Deus nos concedeu, que é um templo sagrado, que é a morada do Espírito, que serve para nós como espíritos imortais que somos, de instrumento para a nossa evolução. Nós acabamos desencarnando antes do tempo. E é interessante, apenas para vocês entenderem como é que funciona a reação do corpo físico, fazer um pequeno adendo aqui e falar de um outro assunto que vem de encontro. Vocês sabem como é que se processa o soro antiofídico? Quem sabe aqui, levanta a mão, por favor. A gente vê lá no Instituto Butantan ele pegando a cobra, a víbora, e colocando naquele copo de vidro, extraindo o veneno. E eu sempre imaginava, deve depois ter um processo químico que eles fazem o soro, mas não é. É diferente. Normalmente eles usam, a ciência é assim, a ciência usa animais para desenvolver medicamentos para preservar o ser humano, a vida. Cria condições para preservar e nos dar conforto em caso de doença, em caso de necessidade. E o ser humano voluntariamente se destruindo. Então é um contrassenso que não dá para entender o ser humano inteligente agindo de uma forma tão irracional. Então eles pegam o veneno da cobra e normalmente usam num animal de grande resistência, que é o cavalo ou o burro. Eles inoculam inicialmente uma quantidade de veneno de cobra, e cada um de acordo com a sua especialidade. A jararaca, a cascavel, a urutu, a jaracuçu e outras mais. E eles inoculam inicialmente uma quantidade no animal de veneno que não é suficiente para matar. O animal, ele sente a ação do veneno, ele sofre muito, porque dizem que provoca dor nos ossos,
o animal sente uma dor de cabeça terrível, mas como ele é muito resistente, o organismo dele reúne condições para combater o veneno. Passada a primeira fase, eles inoculam uma segunda dose maior do que a primeira. De novo, o mesmo processo, o animal passa por todo aquele processo de sofrimento até se recuperar. Eles inoculam a terceira dose. A terceira dose seria já suficiente para matar o animal. E ele, dependendo das condições, ainda sente ou não sente. Então eles vão até aquele ponto em que eles inoculam uma quantidade cavalar e o animal não sente mais nada. Por quê? Adquiriu anticorpos. O organismo do animal adquiriu anticorpos para combater o veneno da cobra. E aí então eles fazem a sangria do animal e daí eles produzem o soro antiofídico. Interessante, né? Palestra também é cultura. A gente aprende alguma coisa. Ainda parece que agora eles estão desenvolvendo uma condição sintética de produção, mas ainda é usado o cavalo e o burro para produção. Assim funciona o nosso corpo físico. Ele vai reunindo sempre condições para debelar, para combater, porque o objetivo é preservar a vida do ser humano. E o que nos preocupa, que nos testes de laboratório, quando eles pegam, se nós fizermos a conta, a pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, eles inoculam só 20 miligramas num animal de pequeno porte, um rato ou um coelho, e a dose é suficiente para matar. A dose inicial do cigarro mataria o ser humano se o organismo não reagisse. Mas reage. E nós vamos seguindo em frente. Então nós vimos consequências físicas, as doenças, o problema da mulher grávida, tudo isso, as consequências do cigarro, as consequências físicas. As consequências espirituais são mais assustadoras ainda. Quando nós pensamos, mas espiritualmente tem alguma consequência? E como tem? Quando nós desencarnamos, que chegamos do outro lado, aquele que é o fumante inveterado, que não se deu ao esforço de parar de fumar enquanto estava aqui, chega do outro lado, é aquilo que nós falamos no início, a gente leva tudo aquilo que está aqui. Nós levamos as nossas angústias, as nossas neuroses, as coisas boas e os vícios também. Nós acordamos do outro lado desesperado pelo cigarro. E o que é pior, lá não tem a padaria, não tem o barzinho da esquina, não tem onde a gente vai para comprar o cigarro. O espírito se desespera porque aquela angústia perispiritual fica impregnada no corpo perispiritual. E continua após o desencarne do corpo físico. Passado algum tempo, se aquele espírito não é um espírito de boa índole, se não é um espírito afeito a orações, as pessoas falam, desencarnou, deve ter ido lá para o umbral, deve ter ido não sei para onde, e às vezes fica aqui mesmo. Aqueles que estão muito arraigados às coisas materiais, ficam por aqui mesmo. E aí eles ficam procurando na multidão aquele fumante. Qual que é aquele fumante invigilante que não tem o hábito da oração, que está levando uma vida meio destrambelhada, que oferece campo de atuação? Até nisso nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. E aí eles se aproximam, e como tem afinidade espiritual do desejo do cigarro, eles envolvem mediunicamente a pessoa. E aquele anseio, aquela vontade, as pessoas agora virou até mania, tem o filme aí dos vampiros. Mas normalmente o vampiro é aquele mocinho bonito, as meninas todas apaixonadas. O lobisomem, olha que gatão. Eu sempre ouvindo as meninas falando, um vampiro desse podia pintar lá em casa. Um lobisomem desse, por que não aparece para mim? Mas tem os vampiros sim. São espíritos que estão numa situação terrível do outro lado e que encontram sintonia nas pessoas, nos nossos vícios, nas nossas imperfeições e nos envolvem. E quando eles nos mediunizam, vira aquela simbiose em que eles se aproximam e ficam uma simbiose ao nosso redor,
começam a transferir para nós o desejo, a angústia do cigarro, e a gente, quando acende o cigarro e dá aquela baforada, nós pensamos que estamos fumando, estamos sendo fumados. Os espíritos dizem, está cheio de pessoas que estão por aí, se transformaram em piteiras vivas. Então é o jeito que esses espíritos do outro lado, que se transformam em verdadeiros vampiros das nossas energias, nos envolvem e nos acompanham para onde nós vamos. Viram nossos companheiros seletos. E cada vez que a gente acende aquele cigarro, eles estão lá também, aspirando as condições necessárias para a satisfação dele também. Nós fumamos e somos fumados. A mesma coisa na bebida. O nosso tempo é curto, mas vamos falar rapidamente. A bebida, além de todos esses malefícios, a pessoa fala, mas eu bebo uísque requintado, não tem problema. É tão responsável aquele que se embriaga com a cachaça da bodega da esquina da periferia, com aquele que toma com requinte num cálice de cristal, um uísque envelhecido 15 anos. Os dois são alcoólatras, só que um requinte, né? Ficou mais chique. A bebida entra na corrente sanguínea, vai para o cérebro, entra no nosso sistema nervoso central, vai para o cérebro, provoca, assim como que um desligamento, nós vamos perdendo as percepções sensoriais. A gente, tanto que na medida que a gente vai bebendo, a gente vai percebendo que nós vamos perdendo o controle sobre o corpo físico, nós vamos ficando mais lentos, porque o corpo perispiritual ele fica parcialmente afastado do corpo físico. E o mesmo processo que ocorre, não vamos nos alongar demais nas consequências físicas, porque todos nós conhecemos. A droga que mais mata no mundo não é a cocaína, não é o crack ainda, é a bebida. E uma coisa que nós temos que lamentar extremamente, que o governo ainda não acordou para essa responsabilidade. Se o sucesso contra o hábito de fumar é algo inquestionável, por que que ainda não se detonou igual o processo contra a bebida? Nós vemos propaganda maciças incentivando os jovens, que cada vez mais jovens começam a beber. Fiquei assustado com uma pesquisa em que mostra que os jovens começam hoje a beber entre 12 e 13 anos. Cervejinha, naquela forma aparente, uma que desce redonda, outra que não sei o que lá, cada uma com o seu chamariz, e depois bem rapidinho eles falam assim, pra gente não escutar mesmo, beba com moderação, bem rápido mesmo, pra gente não prestar atenção, o negócio é ficar na cabeça que a gente tem que beber porque é bom, ou se beber não dirige, é bem rápido mesmo. Gente, a bebida é a droga que mais mata no mundo, mais provoca tragédias, e ainda continuamos consumindo à larga, jovens cada vez mais jovens se embebedando, e os pais apalermados sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, a responsabilidade dos pais acompanha os filhos. Os energéticos que proliferam por aí, começa por aí. E ficou bacana na roda de jovem, o jovem que não bebe, ficou carola, quadrado, está por fora. Na minha época tinha que fumar para ficar por dentro da roda, agora tem que beber. Então é um alerta para todos nós. A pessoa que entra no bar e fala, dá 2 dedos aí daquela boa. E aí a primeira ele fala assim, essa primeira vai para o santo. Se a gente pudesse olhar os santos que estão lá de boca aberta esperando aquilo lá, ele saía correndo. E é outro caso em que a pessoa desencarna também com o hábito da bebida, chega do outro lado e se desespera, porque aonde que vai beber? E aí tem que mediunizar um caneco vivo. Aí vai encontrar um caneco vivo, sim. Mediuniza. E quando a pessoa bebe, naquele processo de simbiose, aquele companheiro espiritual está aspirando as emanações etílicas e também se inebriando. As pessoas ficam às vezes abismadas, falando assim, puxa vida, o bêbado, ele atravessa a rua, não acontece nada, ele atravessa a pinguela e não cai.
Parece que tem uma proteção, e tem. O companheiro dele, que fez dele um caneco vivo, está protegendo, porque se quebrar aquele caneco, ele vai ter que arrumar outro e dar trabalho. Sem contar as drogas, gente. As drogas, meu Deus do céu. Mas isso fica por uma outra oportunidade, porque o nosso tempo já se foi. E a gente ficar alerta. O que é que eu faço da minha vida? Desse patrimônio que Deus confiou para mim? A minha saúde, que me permite lutar pela vida, me transformar, me melhorar. O veículo que eu, como espírito, me sirvo e não respeito. Então, aqueles que ainda fumam, nós não vamos perguntar. Fica na consciência daqueles que ainda não fumam. Façam uma análise. O que a medicina faz para preservar a saúde? O sacrifício que são submetidos os animais para preservar a nossa condição de vida. Tudo em vão quando nós não respeitamos a nós mesmos. E aí não cumprimos com o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou: amar a si mesmo, se respeitar. E se quisermos continuar a nossa vida servindo de piteira viva e de caneco vivo, vamos lá. Quando a gente desencarnar, a gente vai tomar um susto. E um susto e responsabilidade. Consequências para uma outra reencarnação, porque nós obliteramos o nosso corpo perispiritual, que é de uma tessitura delicada, que cada veneno que a gente ingere atinge diretamente o nosso corpo perispiritual, que vai ficar lesado. E nós vamos carregar para uma outra existência problemas que estamos angariando nessa existência. É um ato de invigilância. É um ato de responsabilidade. Irresponsabilidade. Que nós temos que avaliar. O que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço do meu corpo físico? O que é que eu faço da minha saúde? Que a paz de Jesus esteja no coração de todos.